que me surpreendeu foi essa história das 54 mulheres, né? Então, aqui veio isso. A professora Susan Rodgers, há algum tempo também, teve essa iniciativa das Notable Women in Computing, que seriam... Ela começou um levantamento, né? Então, começou nos Estados Unidos, depois saiu dos Estados Unidos para outros países. E ela queria que cada uma das mulheres listadas nesse levantamento tivesse uma página na Wikipedia, uma coisa simples. Vamos colocar uma página contando, fulaninha de tal fez isso assim, assim, Beltraninha fez aquilo assim. Então, seria uma forma, por exemplo, das próprias meninas irem descobrir quem são essas mulheres, o que elas fizeram, né, e irem com isso tomando contato com o papel da mulher na computação. Isso andou durante um certo tempo até que elas se alinharam a uma consultora, né, que é Mentor, né, ela tem uma firma de consultoria em mentoring para carreiras, etc., que ficou particularmente interessada nesse assunto, e uma designer que... enfim, as três discutindo, né, o que a gente pode fazer, de repente criar um artefato que promova isso. Essa designer, casualmente, gostava muito de jogar cartas. Então eu disse assim, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um baralho, né, e cada carta do baralho é uma de 54 mulheres, né, são 54 cartas. E aí elas escolheram, por critérios de diversidade nacional, cultural, etc., 54 figuras para entrar nessa primeira edição do que seria um baralho. Como tem várias maneiras de você jogar baralho, você pode jogar vários tipos de jogos de carta, né? Então você levaria para as escolas esse baralho, né? E aí calhou de eu estar representando os cientistas da computação do Brasil, né? Que foi uma homenagem surpreendente. Fiquei muito sensibilizada com essa homenagem e também feliz, porque eu acho que é uma coisa, não é um prêmio científico, né? Quer dizer, a gente está falando de uma coisa bem mais importante, eu acho, né? Estamos falando de como ir buscar o interesse de uma parcela da sociedade que tem que participar de uma das coisas que está ditando o nosso destino hoje. Trabalho de prestigiar e de promover a participação feminina na computação já é de muito longa data, isso não é de agora, tá? Isso começou a ficar particularmente importante mais ou menos em torno da virada do século, quando no mundo inteiro as pessoas começaram a ver que as carreiras de informática estavam sendo muito menos atraentes para mulheres, né, que uma quantidade cada vez menor de meninas se interessava por esse tipo de carreira. E já que eu já coloquei para você essa questão de que software é a expressão do que a gente pensa, é evidente porque que eu tenho que ter diversidade, né? Não apenas de gênero, mas eu tenho que ter diversidade de tudo. A tecnologia é esta expressão concretizada, fixada, que quando é colocada na sociedade, ela pauta uma série de comportamentos dessa sociedade. Então, a não participação de meninas, né, de mulheres, nesse processo de produção de tecnologia é uma coisa muitíssimo séria, né? Muitíssimo séria, porque você vai começar a ter um discurso do qual elas não foram coautoras, no mínimo. Não estou nem falando não foram autoras, elas não foram coautoras, nem sequer coautoras. Você ter produtoras de software que são capazes de empatizar com certos anseios, né, de usuários mulheres, né, comparativamente e também ter essas produtoras ouvindo o discurso masculino. Quer dizer, a gente, no fundo, a nossa sociedade tem essa diversidade de gênero, então por que eu não teria isso na informática? É um problema seríssimo não ter, né? Eu acho que a gente precisa alinhar a educação
a inovação que a gente precisa em ciência e tecnologia. Eu não acredito que a gente possa fazer facilmente a inovação que se espera de ciência e tecnologia se você não mexe na educação. Como que você educa as pessoas para que essas pessoas sejam inovadoras. E isso passa, inclusive, é interessante, nós aqui no Brasil somos particularmente sensíveis a isso, porque a grande maioria dos cientistas no Brasil são também professores, né? Quer dizer, o Brasil tem uma quantidade muito grande de pesquisadores que são também professores. E quando nós somos pesquisadores, nós estamos falando em geral com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando nós somos professores, nós estamos falando com o Ministério da Educação. Então, nós sabemos os dois lados da moeda e eu acho que nós somos, assim, nós temos esses ouvidos assim, e os olhos ligados em alguns descompassos que eu acho que teriam que ser urgentemente endereçados. Hoje em dia você está diante do mundo em que a sua participação social é mediada por tecnologia. Não adianta, é mediada, né? Então, a gente pode enxergar essa mediação como sendo uma questão de eu uso redes sociais ou eu não uso redes sociais, eu tenho que dominar todas as redes sociais que estão aí. Isso é um fator que eu acho que é indiscutivelmente importante, mas existem muitos outros fatores. Um fator que hoje em dia, inclusive, calhou de eu estar discutindo esse assunto com alguns colegas, um dos fatores é que nós estamos vivendo um tempo em que você tem, por exemplo, lei de transparência de dados, né? E nós comumente estamos vendo agora, estamos passando por um período bastante conturbado do Brasil, em que há bastante discussão sobre, né, entre o lado A e o lado B. Então o lado A está contando uma história, o lado B está contando outra história. Isso repercute, eu acho interessante esse termo, né? Isso repercute nas redes sociais, mas seria bem interessante se o cidadão comum pudesse entrar num site em que os dados estão disponibilizados, se ele pudesse baixar aqueles dados e se ele pudesse, ele próprio, utilizar pequenos programas ou fazer pequenos programas de computação só para checar o que está sendo dito. Olha que legal se você fosse na fonte do dado e você tivesse a capacidade de fazer uma leitura computacional do dado e se você tivesse uma capacidade de fazer um arranjo computacional daquele dado e dizer assim, eu fiz essa análise em cima desse dado e está mostrando isso. Eu acho que isso elevaria o tom da discussão política incrivelmente, né? Então, para que isso chegasse à mão do cidadão, você tem que começar lá embaixo. Não é mandar todo mundo fazer curso de informática, não. A informática tem que começar lá de baixo, né? Então, hoje em dia tem essa noção de que existe uma coisa chamada alfabetismo computacional, no sentido não de eu saber manejar vários tipos de devices e de tecnologias físicas, etc., de eu ser um usuário passivo, não, mas de eu ser um produtor de software, né? Quer dizer, de eu ser capaz de falar através de software. Isso é uma coisa muitíssimo poderosa. Eu gosto muito dessa área de interação humano-computador porque eu acho que é a área que permite à informática cumprir o seu objetivo. Porque a informática, ela produz software, ela produz tecnologia. Se você não tiver ninguém que use, ela não atinge o seu objetivo. A área de interação humano-computador dentro do território da computação, eu acho que é aquela que tem a missão de entregar o produto da computação para a sociedade. Não é à toa que eu sou tão antenada nessa questão da sociedade, o que a sociedade quer, né? Porque é esta área que tem que fazer isso. Uma das coisas fascinantes dessa área é que do lado da sociedade, estamos todos nós que falamos essa língua aqui, que agimos no mundo do jeito que a gente age, que vivemos no mundo do jeito que a gente vive. E
Do lado da informática, o que eu tenho são mecanismos de processamento de informações, né, de dados, de representações das coisas. Então é muito interessante porque eu preciso criar uma espécie de pacto entre o que as pessoas acham que está acontecendo num programa de computador, o que elas esperam que aconteça num programa de computador, o que elas querem fazer com um programa de computador, e o que um programa de fato é capaz de fazer, que é seguir sempre o mesmo conjunto de regras, que podem ser incrivelmente sofisticadas, mas são sempre os mesmos conjuntos, né? E se comportar sempre da mesma maneira, ao contrário de nós, seres humanos, que cada hora nos comportamos de um jeito, né? Então é interessante a gente olhar um programa de computador como sendo uma representação fixa de como determinada coisa é ou como determinado fenômeno acontece. Então, por exemplo, se você tem o Google, né, que todo mundo usa para fazer busca, o que você tem ali é uma representação do que os desenvolvedores daquele mecanismo de busca acham que é a sua necessidade de busca, o que você espera encontrar, como você espera encontrar, o que você espera fazer com aquilo, que oportunidades ele deveria te dar junto com a informação que você foi buscar, que inferências ele pode fazer sobre os usos que você está querendo fazer daquela informação. Então, tudo isso que quem desenvolveu o Google pensa está inscrito naquele software.